Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Professoras nos Estados Unidos. Aqui é a professora Fabiana Demira e hoje eu vou contar para vocês um pouquinho sobre a minha área de atuação aqui nos Estados Unidos, no estado de Massachusetts, na cidade de Framingham, tá? Então, mas antes de começar esse vídeo, já deixa seu like aqui embaixo, deixa aquele like bem legal. Se inscreve aqui no nosso canal é novo. Mas a gente tá, né, tentando postar muito conteúdo para vocês, né, e mostrando como é a vida, né, de duas professoras brasileiras aqui nos Estados Unidos, tá? Então, deixa seu like, se inscreve mesmo, não custa nada, e ativa o sininho para você receber notificações quando a gente postar vídeos novos, tá? E é isso aí, bora pro vídeo. Então, eu sou ESL Teacher. O que significa isso? Eu sou uma professora de inglês como segunda língua, English as a Second Language Teacher. O que é essa função? Então, essa função, ela não é muito comum no Brasil, né? No Brasil, nós temos... Eu era professora de inglês, inglês como língua estrangeira, né? Onde as crianças têm ali 2 aulinhas, 3 aulinhas por semana de inglês, né? E aí o professor lá tem que ter diversas turmas, né? Pra fechar a carga horária e tudo mais. Mas aqui, então, como seria, né? Como que é essa função? Como aqui nos Estados Unidos tem muitos imigrantes, né? Pessoas, famílias que chegam aqui vindos de outros países, né? Então vem com as suas famílias, vem com as suas crianças, e aí a criança entra na escola e não fala, né, o inglês, fala muitas vezes a sua língua original, a sua primeira língua, né? Então, esses professores, ou até mesmo crianças que nascem aqui nos Estados Unidos, mas são filhos, né, filhos e filhas de imigrantes, né, de brasileiros, de chineses, de mexicanos, que acabam falando em casa somente, né, essa língua, a sua língua original. Então, às vezes eles chegam na escola ainda sem muito inglês, né, muito pouco, enfim. Então, o professor de inglês como segunda língua, ele vem para ajudar, né, nesse sentido, essas crianças, tá bom? Então, o professor de inglês como segunda língua, ele existe desde a escola elementar, né, elementary, que chama aqui, desde o ensino fundamental, desde o kindergarten, do jardim de infância, né, até a high school, que termina lá, né, aqui vai contando todas as séries, né, aí vai até a 12ª série. Né? Então, se, né, chegou lá no ensino médio, né, tem crianças, tem adolescentes que ainda não falam inglês porque acabaram de chegar e tudo mais, eles também vão ter esse serviço de ESL para aprender o inglês. Eu trabalho numa escola de ensino fundamental dos anos iniciais, né, que atende do jardim de infância à 5ª série, né? Então eu trabalho com os pequenos. Antes de ir para essa escola, eu trabalhei com adultos, né? Ensinava também inglês como segunda língua para adultos. O que já é uma outra abordagem diferente, porque são adultos, né, já tem toda a língua, né, já são alfabetizados, né, leem, escrevem, então é uma outra abordagem. Nesse caso aqui, o professor de segunda língua, de inglês como segunda língua, ele vai ter diferentes tipos de intervenções, né, então eu vou falar agora de como é o tipo de intervenção na escola que eu trabalho, tá? É o seguinte, a minha escola, então, né, ela fica localizada em Framingham, aqui em Massachusetts, onde existe uma grande comunidade de brasileiros, né? Então, a nossa escola 80%, eu acredito, é composta de, né, crianças brasileiras, né, que têm origem brasileira. Então, e ela é uma escola de 2 línguas, né? É uma escola dual language. Então, tem um programa onde as crianças aprendem inglês de um lado e português do outro lado, né? Então, elas ficam metade do tempo na sala aprendendo inglês, né? E a outra turma fica aprendendo português. Aí, na metade do dia, eles trocam, né? E aí vão quem tava no português vai pro inglês, quem tava no inglês vai pro português, tá? Então, lá na escola que eu trabalho é assim, né? Onde a Rislene, minha parceira aqui do canal, ela é a professora que ensina o português, tá? Então, como que funciona a minha abordagem, a minha intervenção? Eu posso entrar na sala, né, com o professor, junto com o professor da sala de aula, e fazer um co-teaching, né? O que seria o co-teaching? O co-teaching é você ensinar, né, juntamente, paralelamente com a outra professora, né? Então, isso pode se dar de diversas maneiras, né? Existem vários modelos desse tipo de ensino, né? Então, uma professora pode
dar a lição, enquanto o outro vai só dando um suporte, ou a gente pode chegar lá e já se dividir, cada uma pega um grupo, ou enquanto outros ficam trabalhando independentemente. Bom, então, enquanto eu tô com esse grupo, né, o que eu vou fazer? Eu tenho que adaptar o conteúdo para essas crianças, porque elas ainda não falam inglês, né, elas estão aprendendo inglês, algumas já estão, às vezes, num nível, né, um pouquinho mais avançado, outras são realmente iniciantes, então eu vou pegar o currículo, né, daquela série que eu estou ensinando e diferenciar para que ele possa compreender, certo? Mas ao mesmo tempo eu vou trazendo, né, a linguagem acadêmica para que ele possa ir aprendendo a língua. A outra abordagem, a outra intervenção é quando eu tiro, né, quando eu vou na sala de aula lá, pego um grupinho, né, desses alunos, geralmente são os bem iniciantes, né, são os beginners e são os foundationals, que a gente chama, né, que já estão há mais de um ano na escola, já tem um pouco de linguagem oral, mas eles ainda precisam melhorar, aumentar, né, o seu nível acadêmico, né, o nível de escrita e tudo mais. Então, eu vou lá na sala, né, e pego o meu grupo e levo para a minha sala, né, e lá eu vou dar essa aula, né, diferenciada para eles. Por exemplo, esse ano, né, nesse momento... as crianças do programa de duas línguas, né, do Dual Language, né, que estudam inglês e português, essas crianças, elas não saem da sala. Por isso que eu faço o co-teaching com a professora. Então, eu sempre estou lá dentro da sala de aula. E as crianças que são de um programa chamado SEI, né, que é a letra S, E, I, que significa Sheltered English Instruction, que é uma abordagem, né, de ensino de inglês para crianças que são aprendizes de inglês. Então, essas crianças eu retiro elas, né? Levo para minha sala e dou a minha aula lá. Nesse caso, esse ano, eu faço isso no bloco de estudos sociais e ciências. Então, quando elas vão para minha sala, é para elas aprenderem estudos sociais e ciências, onde aí eu vou, então, diferenciar, né, o conteúdo que é do currículo. Vou diferenciar, porque até na sala de aula, muitas vezes, elas não vão ter o mesmo aproveitamento do que comigo, né? Ainda de uma forma mais leve, né? Não tão densa quanto se elas estiverem na sala com a professora de sala. Bom, gente, então basicamente é isso, né, que um professor de inglês como segunda língua faz, né? A gente ensina, então, o inglês para as crianças, mas de uma forma integrada, né, com as matérias escolares. A gente não ensina para eles só a língua mesmo, né? Só falar, só a escrever, até porque, né, eu dou aula para segunda série, né? Na segunda série é ainda, né, a última fase ali do desenvolvimento da alfabetização, né? Então muitos ainda estão se alfabetizando e tudo mais. Então eles vão aprendendo isso, né, naturalmente. Ele não precisa ter uma aula específica só de vocabulário, né? Só de como é que eu vou dizer? Só, por exemplo, né, os adultos, eles aprendem gramática, né? Então, assim, crianças não têm aula de gramática, né? Então, elas vão aprendendo todo o conteúdo escolar, né? Integrando, né? Para ir fazendo a aquisição da língua, tá? Claro, tem crianças, né, que são recém-chegadas, acabaram de chegar do Brasil, não falam nada de inglês, então elas precisam, né, de uma linguagem, de uma língua, daquela parte social da língua, né, de interação social. Elas precisam aprender a se comunicar com os professores americanos, né, a pedir para ir no banheiro, sei lá, né, pedir um lápis, né, explicar alguma situação que acontece em sala de aula, enfim. Então, para isso, né, com esses bem beginners que acabaram de chegar, a gente tem um bloco que se chama Win Time, né, que a sigla, né, WIN, W-I-N, significa What I Need, né? Então, nesse bloco, a gente pega essas crianças, né, e tenta fazer um pouco ensinar esse vocabulário que eles precisam aprender, assim, mais rapidinho, né, o vocabulário da escola, a como se comunicar e tudo mais, tá? Então, e lembrando também que essa é a minha realidade, né, na escola que eu trabalho, nessa comunidade bem específica, certo? Nós temos, então, a maioria dos meus alunos são brasileiros, né? Mas também, eu tenho também alunos haitianos, também que falam espanhol, né? Hispânicos, né? Da Guatemala ou México, enfim, tá? São poucos, a maioria realmente é
brasileiro. Então seria isso, espero que vocês tenham entendido e gostado, tá, desse vídeo. Vai vir muito mais por aí, a gente espera poder estar passando bastante coisa legal pra vocês, tá? E é isso, então, hoje eu tive que gravar aqui de casa, não deu pra gravar lá da minha sala, porque é uma loucura, né, e o dia todo. A minha sala eu divido com outras 2 professoras, né, porque assim, a nossa sala é também o nosso escritório, né, então lá ficam as nossas coisas e tal. E também, aí eu, né, tenho o meu bloco que eu levo os meus alunos pra lá, e essas outras 2 professoras também têm alguns blocos, né, quando eu não estou lá com as minhas crianças, elas levam as crianças delas, e assim a gente vai, né, então nem sempre dá pra eu gravar assim na minha sala mesmo. Mas é isso então, um beijão e até o próximo vídeo. Tchau!